Muito boa noite, meus queridos amigos do Lela, família Lela. É com muita alegria e muito prazer que estamos aqui mais uma vez, atendendo ao convite de trazer reflexões, de trazer o Evangelho de Jesus, de podermos juntos refletir. E os convido a estarem comigo nesses momentos de reflexão, escolhi um lugar aqui onde a gente possa juntos compartilhar o pôr do sol, envolvidos então pela grandeza desse momento, no berço da natureza, para que juntos possamos então viajar na reflexão de Emmanuel e na reflexão que possamos fazer cada um acerca de nós mesmos. Então, antes, gostaria de convidá-los a todos para fazer a nossa prece inicial, ouvindo como música de fundo o canto da cigarra, a natureza, que se manifesta nesse momento que para nós é o momento do Ângelus, da Ave Maria. Então, vamos juntos, elevando os nossos pensamentos, buscando os nossos melhores sentimentos, invocando essa conexão com nosso Senhor Jesus, nosso Mestre e Senhor, que possa nos abençoar nesse momento de reflexão. Que as palavras do Evangelho, querido Jesus, possam cair em nossos corações como sementes no solo fértil. Seja o nosso coração esse solo fértil a frutificar e dar sombras a nós mesmos nos dias da intensa necessidade. Querido Jesus, se conosco, amparai os nossos descaminhos, amparai as nossas imperfeições. Abençoa o nosso propósito de crescer, de aprender, de entender e de estar contigo. Abençoa-nos, querido Jesus, e inspira-nos nessa noite, que assim seja. Então vamos, meus queridos, hoje nós trazemos a reflexão sobre o capítulo do Vinha de Luz 64, Fermento Velho. Vamos ver o que nosso querido Emmanuel traz para nós, para podermos então fazer as nossas reflexões. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. É um trecho da Epístola de Paulo aos Coríntios. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma, muito comum. Observamos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de edificação cristã. Quase todos. Nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros. Nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento, para a valorização das nossas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Emmanuel. Profundo, como todo texto de Emmanuel. E cutuca, como todo texto de Emmanuel nos cutuca. Necessário Emmanuel. Ele traz aqui para nós que
a questão do fermento é uma questão bastante, que a gente encontra bastante no Antigo Testamento, né? O fermento que leveda a massa é o fermento que faz com que cresça, é o fermento que torna puro o impuro. Então é uma questão bastante trazida, né, nos evangelhos. E Emmanuel traz para nós aqui então que muitos, né, nós, na nossa grande maioria, temos contas a acertar com o pretérito, né? Temos uma fermentação de natureza mental bastante tóxica e bastante perigosa, na grande maioria. E que, embora nós tentemos nos libertar disso, muitas vezes nós nos afixamos a essas lembranças. Muitas vezes, não que sejam lembranças conscientes, muitas vezes inconscientes. Porque Deus, como diz Emmanuel aqui, nos dá a possibilidade do recomeço com a bênção do esquecimento, né? Na sua grande misericórdia, porque a lei de amor, ela também é lei de misericórdia, e é por isso que estamos aqui. É pela misericórdia de Deus ainda que nós vemos uma imagem dessa, o sol se pondo mais um dia se despedindo. É pela sua misericórdia que nós estamos aqui tentando, vivos, e que o Evangelho nos visita. Então vamos abrir os nossos corações para que possamos entender que apesar disso, né, que apesar de nós mesmos, Deus paira absoluto, e que a sua misericórdia nos alcança todos os dias. E que para que nós também, apesar de nós termos essa toxicidade toda, essa fermentação infeliz do pretérito, todos nós precisamos reconhecer que, embora tenhamos vindo dessa condição, é a luz que nós nos destinamos. O que Deus espera de nós é que vivamos cada dia de um dia. Né? As dificuldades, elas são feitas para serem vencidas, e porque nós podemos vencê-las, elas vêm até nós. Porque a capacidade que nós temos de recomeçar é inimaginável. Não para Deus, para nós. Não para Jesus Cristo, para nós. O sofrimento ainda é uma maneira pela qual o nosso espírito é burilado. Os antigos, né, os contos, a sabedoria indiana, né, a sabedoria de Buda, chama as reencarnações de roda de Sansara. Então, uma vez, um discípulo, visitando o seu mestre, pediu para ele: mestre, me liberta da roda de Sansara. E o mestre perguntou para ele: quem te colocou nela? Essa é a reflexão que nós temos que fazer quando às vezes nós nos olhamos com um olhar julgador, um olhar deprimente para nós mesmos. Nossa, eu não, né? Nossa, eu sou tão assim, eu fui isso, eu fiz aquilo, né? O que eu devo ter sido na encarnação passada, e aí a gente começa né, principalmente quando a gente começa um caminho espiritual, de autoburilamento, de reforma íntima, nós começamos então a querer nos chicotear. Nossa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a gente começa a se culpar, principalmente quando a gente está no caminho do amadurecimento, né? Que a gente começa já a chegar na meia-idade, que é a idade onde a gente faz as nossas reflexões mais profundas, porque sente que se aproxima o inverno da vida, né? E aí as nossas reflexões podem, às vezes, nos açoitar. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, então, nossa, Deus, você me dá a oportunidade, mas eu não mereço. E aí vem uma reflexão como essa de Emmanuel, né? Que diz que nós nos embriagávamos no vinho das ilusões, né? No vinho destruidor do crime, e que são muito poucos ainda aqueles que têm força e luz para conhecer as experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade. Então, sim,
Jesus Cristo, quando ele foi buscar os seus apóstolos, ele não foi buscar homens perfeitos, porque eles não eram mesmo. Para que isso tenha muito mais valor para nós. Porque se tivesse trazido homens perfeitos somente, talvez tivesse menos valor essa luta nossa de cada dia. Quando Pedro negou Jesus por 3 vezes, Jesus perguntava para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Porque era para que Pedro refletisse. Era para que ele tivesse certeza disso. Porque certeza Jesus tinha, Pedro não tinha. Pedro, ele se transformou no grande apóstolo, na pedra fundamental da igreja de Jesus Cristo, quando depois da negação, sua própria consciência culpada o fazia arrastar ali pelaquela paisagem onde Jesus estava, naquela prisão, e os olhos de Pedro então buscaram de Jesus e percebeu que Jesus pousava nele seus olhos de perdão, porque Jesus o perdoara, porque Jesus sabia que Pedro existia além da negação. Então foi aí, tá atrapalhando a mensagem aqui, só um minutinho. Então foi aí que Pedro, entendendo aquele olhar compassivo, misericordioso, entendeu que Jesus sabia que ele era imperfeito, mas que apesar disso, Jesus acreditava no quão gigante ele seria. E se Jesus via isso nele, ele também veria, e viu, e fez, e realizou. Quando Jesus foi buscar Paulo de Tarso na estrada de Damasco, e Paulo ficou cego, cego para a sua vida de perseguidor de cristãos, cego para a sua vida de doutor da lei, muito aferrado à lei e muito pouco amigo do amor, a que Deus conclamava, mesmo na lei que ele tanto defendia. Ali naquele momento, quando ele pergunta para Jesus, quando Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa não era uma pergunta direta para que ele respondesse a Jesus, era para que ele respondesse a ele mesmo. Porque Paulo, o assassino de cristãos, era um vaso escolhido de Jesus. E apesar disso, e apesar dele mesmo, Jesus foi buscá-lo. Por quê? Porque foi buscar Paulo apesar de Paulo. E é isso que ele busca. Ele nos busca apesar de nós mesmos. Quando nós pedimos para que ele nos liberte da nossa roda de samsara, vamos ouvir lá no fundo da nossa consciência: quem te colocou aí? Fomos nós mesmos, com as nossas escolhas. É importante que a gente reconheça isso, não para que nós nos açoitemos. Eu sou mesmo infeliz, eu sou mesmo imperfeito. Sim, somos todos. Pedro era, o João Evangelista era, o gigante João Evangelista, o apóstolo a quem Jesus entregou a sua mãe, dizendo que ela era mãe dele e mãe de todos nós. E ali quebrando todas as barreiras da família consanguínea, dizendo a nós que nós somos então uma família espiritual, que a mãe dele era nossa e que ele era nosso irmão, e que nós éramos filhos dela, como ele era. O grande João Evangelista, que nos trouxe o Apocalipse, o grande Paulo de Tarso, porque venceu a si mesmo, e num dado dia, quando ele finalmente entendeu que ele tinha conseguido vencer a ele mesmo, e ele disse: agora já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então que nós possamos um dia, através da nossa difícil estrada, chegar a Damasco, onde Jesus nos convidará a não recalcitrar contra os nossos aguilhões, como fez com Paulo. E quando nós
Quando a mensagem de Emmanuel diz aqui, cada dia nos conclama a vida mais nobre e alta, reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nossa nova massa espiritual na mão de nosso Senhor Jesus. Porque Jesus crê nisso, porque Jesus vê em nós esse fermento novo. Mas é preciso que a gente consiga desaprender para reaprender. Nosso caminho não é fácil, não será, porque nós temos milênios de trevas contra segundos de luz, mas não é para que nós nos desanimemos. Nós começamos e a nossa luz há de brilhar, porque o fermento que era velho há de ser substituído pelo fermento novo, e que essa massa que é o nosso coração possa crescer e possa abarcar também aqueles que estiverem no nosso caminho, que nós possamos ter capacidade de nos olhar com respeito, apesar de nós mesmos, mas que nós possamos fazer essa reflexão. Não, nós não somos perfeitos, nem os apóstolos eram, mas Jesus olha para nós e enxerga a nossa luz. Então quem somos nós? Quem somos nós para não enxergar? O convite do Evangelho é diário, o nascer de cada dia, o pôr do sol, o anoitecer, nos convida, a sabedoria da natureza nos conclama, a espera da água, a sabedoria dela que contorna os obstáculos, a grandeza do sol que todos os dias nasce, apesar de nós mesmos, para justos e injustos, perfeitos e imperfeitos. Que todos nós possamos então fazer essa reflexão, que todos nós possamos conclamar, ser conclamados a cada dia. Haverá dias em que nós mal conseguiremos nos levantar da cama. Haverá dias que nós não conseguiremos olhar para a nossa imagem no espelho. Sim, haverá. Mas nós venceremos. Nós venceremos porque a misericórdia de Deus todos os dias nos convida a essa vitória. E se hoje não deu, tudo bem. Amanhã é outro dia. Vamos olhar para nós com mais respeito. Quando nós queremos ser perfeitos, nós nos tornamos arrogantes. A humildade, ela é o último grau da sofisticação, a simplicidade. Vamos fazer essa reforma íntima, que Jesus espera que façamos. Vamos entender que se ontem nós nos embriagávamos com o vinho da irresponsabilidade, hoje nós escolhemos que não vamos mais fazer isso. Mas se ainda hoje eu cometi alguma coisa que a minha consciência desaprova, tudo bem. Tudo bem. Nós somos imperfeitos. O caminho da perfeição é árduo e é longo. Jesus disse: toma a tua cruz e me segue. Toma a tua cruz. Vamos tomar a nossa cruz. Ela não é leve. A cruz simboliza você crescer na vertical e na horizontal. Ela é o grande símbolo para nós. Que nós possamos então nos verticalizar, mas nunca esquecer dessa horizontalidade que é o planeta Terra, que é a roda de Sansara que nos chama, sempre com novas oportunidades, para que um dia nós nos libertemos da necessidade de reencarnação. É preciso que cada dia seja vivido, um dia de cada vez, sem a pressa, sem a ansiedade da perfeição, mas que ela, mora dentro de nós e a que nós estamos destinados, um dia será uma realidade. Mas agora, hoje, eu vou ser feliz, porque Deus permitiu na sua misericórdia que assim fosse, dentro do que eu sou e apesar de mim. Sabe aquela música, aquele samba? Apesar de você. Então, Jesus olha para nós e fala: apesar de você, eu amo você. Quem sou eu? Quem é você para não se amar? Se Ele nos ama, não é verdade? Meus amores, que Jesus nos abençoe, que Ele nos
invoque ao nosso melhor, que esse mestre olhe para nós como olhou para Paulo, que nós possamos enxergar esse olhar, que nós possamos enxergar essa misericórdia diária na nossa vida todos os dias, que nós possamos nos dedicar minutos que sejam a observar a grandeza da flor que nasce, da criança que sorri, da criança que aprende, do velho que nos olha com toda a sua sabedoria, com toda a sua bagagem de vida, que possamos, dentro da simplicidade da vida, reconhecer a sua grandeza, que Jesus, o Senhor de nossas vidas, possa nos abençoar. Foi um grande e imenso prazer estar com vocês. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento? Agora que está quase anoitecendo e as estrelas buscam então o seu espaço, que possamos brilhar também nós. Querido Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade. Que possamos então, uma vez reconhecendo nossas imperfeições e toda a roda que nós temos de viver ainda de reencarnações, entender que podemos viver um dia de cada vez a convite de nosso Pai e perceber o amanhecer, o entardecer e o anoitecer com a alegria dos pássaros, com a paciência dos rios, com a grandeza das árvores. Abençoa-nos, querido Jesus. Se conosco, Mestre, que assim seja. Um beijo a todos, queridos.